Bom dia, glória a Deus. Manhã de segunda-feira, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, iniciando mais uma série de devocionais. E segunda-feira, você já sabe, é dia de iniciar uma nova série aqui nos nossos devocionais, né? Segunda-feira é dia de nós começarmos série nova e o Senhor quer falar aos nossos corações. E a série dessa semana é Ágape. O amor incondicional de Deus para as nossas vidas. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse devocional aí com as outras pessoas. Clica aí nesse aviãozinho para que essa mensagem, né, chegue para mais e mais pessoas. Bom dia, Dona Edith. Bom dia, Andressa. Meu amor tá por aí. Tá em Curitiba, tá viajando. Tô com muita saudade. Mas hoje ela tá de volta aí, né? Em nome de Jesus. Queridos, você que está me assistindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ative aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as nossas novidades aí, tudo que é postado aqui. Beleza? Vamos entrar para a palavra? O capítulo de hoje da nossa série é A Origem do Amor. Nós vamos ver quem é Deus. Profundo isso, né? Nós falarmos aqui um devocional de 20 minutos, quem é Deus, mas nós vamos, de uma forma objetiva, né, tentar alcançar a explicação desse tema. Então, nós estamos iniciando hoje, nós vamos até sexta-feira com a nossa série Ágape, Amor Incondicional. Nós vamos falar a respeito desse amor de Deus por cada um de nós, para que nós possamos entender quão grande é esse amor sobre as nossas vidas. Então, o capítulo de hoje é A Origem do Amor, quem é Deus. Quero ler um texto com você, que está em 1 João, capítulo de número 4, o verso de número 8. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 8, que diz assim: Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou ler novamente, queridos. Guarde isso no seu coração. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira carta para reafirmar algumas verdades que são fundamentais à fé cristã, em meio a uma geração que muitas vezes nós começamos a perceber que não é só naquela época, mas como uma geração também nos dias de hoje, uma geração confusa de quem é Deus, nessa pergunta, nessa incógnita, né, de quem realmente é Deus. E em meio a tantas definições que muitos deram, que muitos tentaram dar, João, nós vamos perceber que ele resume em uma frase, né? E nós hoje entendemos esse resumo que João fez, esse termo que João usou, como uma das melhores e maiores definições de quem realmente é Deus. João, então, resume em uma frase o maior de todos os mistérios. Ele diz: Deus é amor. Queridos, isso é muito tremendo. Que revelação dos céus João teve ao escrever isso na sua primeira carta, dizendo a esse povo que realmente estava confuso de quem é Deus, ele diz: Deus é amor. Se você notar, o texto não diz que Deus tem amor, que Deus é amoroso, não, mas que Deus é o próprio amor. Queridos, isso parece ser algo simples, superficial, mas na verdade isso é tão profundo e muda tudo. Porque quando nós chegamos a essa compreensão, nós vamos ver que Deus, ele não simplesmente manifesta o amor. O amor não é uma qualidade, simplesmente um atributo de Deus, uma qualidade que ele decide exercer uma hora ou outra não. Mas ele está dizendo o quê? Que Deus é o próprio amor. A essência de Deus é o amor. A essência da sua natureza, da sua própria natureza. Então Deus, para ele deixar de amar, né, vamos assim, de alguma forma tentar ele entender, ele precisa deixar de ser quem ele é. E isso, mesmo que você tenha uma compreensão rasa de Deus, você já sabe que isso é impossível. Então nós entendemos que o amor de Deus se manifesta sobre as nossas vidas
não através de um sentimento que Deus tem, mas sim através de um transbordar dele mesmo sobre as nossas vidas. Deus jamais deixará de nos amar, porque se fosse assim, ele deixaria de ser quem ele é. Por isso que João está dizendo, então, reafirmando, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. No grego, o termo usado para esse amor é o amor ágape, que é diferente, né? É mais profundo do que o amor filéu, que é um amor entre amizade, e mais profundo que o eros, que é aquele amor romântico, né? O amor ágape, ele é incondicional. O que isso significa, pastor? Que não depende de condições, não depende simplesmente de retornos ou de motivos. O amor ágape é um amor incondicional, um amor sacrificial de Deus sobre as nossas vidas. É um amor que parte de Deus e não depende, queridos, de nenhuma resposta humana. Cada um que está chegando aí, querido, seja muito bem-vindo, permaneça firme aí, e nos próximos minutos nós estaremos falando um pouquinho mais disso, né, desse amor. Então esse é o fundamento da fé cristã. Nós não começamos amando a Deus, Ele que nos amou primeiro. Não somos nós que o amamos primeiro, queridos, mas foi Ele que nos amou. Mesmo antes da nossa existência, mesmo antes de nós virmos a existir nesse mundo, Ele já nos amava. Talvez você sente que em alguns momentos o amor de Deus não está sobre a sua vida, ou que o amor de Deus depende de quão obediente a Ele você é, de quão correto, de quão santo você é. Mas o amor de Deus, aprenda nessa manhã, ele é incondicional. Não depende de circunstâncias, não depende de atitudes minhas ou de corresponder a ele. O amor de Deus permanece sobre as nossas vidas, independente de qualquer situação, independente de qualquer atitude minha, ele permanece nos amando. Então, queridos, guarda isso, nós não começamos amando a Deus, ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Guarda esse versículo no seu coração. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que demos a iniciativa de amar a ele, mas ele nos amou primeiro. Queridos, não importa a situação que você está hoje. Você pode muitas vezes me dizer assim: eu estou afastado, eu estou distante dos caminhos, eu estou na prática de algum pecado. Entenda uma coisa, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não depende da situação que você se encontra, ele não depende do lugar onde você está, ele não depende daquilo que você fez ontem, daquilo que você fará hoje. Mas o amor de Deus sobre as nossas vidas, ele é incondicional. Ele é um pai que te ama e não é o fato de simplesmente de você ter falhado, que você deixou de ser amado por esse pai. Nessa manhã, nós vamos compreender aqui, vamos lá, voltamos. Estamos aí, deu uma travadinha. Quem está me ouvindo aí, tá tudo ok? Se estiver tudo ok, manda um ok aí, que deu uma paradinha devido ao sinal aqui da internet. Mas vamos lá? O primeiro ponto, então, é o amor de Deus não é uma reação, mas o amor de Deus é a sua própria natureza. Como eu estava dizendo, o ser humano, ele ama porque algo o inspira a amar. Nós reagimos através de atitude de outras pessoas, nós reagimos através de um sentimento chamado amor, né? Nós retribuímos com o amor. Mas o amor de Deus, ele é autoexistente. Guarda essa palavra. O amor de Deus, ele é autoexistente. Ele não depende de nada, de nenhuma circunstância, de nenhum favor, de nenhuma atitude nossa para que ele venha nos amar. Ele ama porque o amor é quem ele é. Então, quando Deus simplesmente manifesta quem ele é, ele já está manifestando o amor. Jeremias, capítulo 31, verso 3 diz: o Senhor apareceu a mim de longe, dizendo: com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Queridos, Deus não começou a te amar à medida do momento que você
o reconheceu como Deus da vida dele, quando você acertou, quando você simplesmente fez a vontade dele, ele já te amava, quando você nem existia. Por isso que ele diz nesse texto, com amor eterno te amei. É um amor que vem da eternidade, é um amor que do passado, do presente e do futuro. Então esse amor não nasce da necessidade, mas da plenitude. É Deus sendo Deus sobre as nossas vidas. Deus não ama porque precisa de nós, ele simplesmente nos ama porque transborda de si mesmo. O amor de Deus, queridos, guarda isso no seu coração nessa manhã. Ele não é motivado pelo nosso valor, mas atribui valor em nós. Deus, ele não ama por aquilo que nós valemos. Não pelo nosso valor, mas o amor dele. O amor dele atribui esse valor a cada um de nós. Então, de uma forma prática, pare, em nome de Jesus, de tentar merecer o amor de Deus. Quando você compreende isso, queridos, você não tenta fazer algo para merecer o amor de Deus, mas você faz agora correspondendo esse amor que já é real sobre a sua vida. Nós não fazemos para merecer, mas nós fazemos para corresponder esse amor. Então, você já é amado, mesmo antes de ser curado, de ser transformado, de ser liberto, de ser restaurado, ele já te ama. Então pare de tentar merecer esse amor. O amor de Deus não é uma recompensa para filhos obedientes, mas é o ponto de partida da mudança. Quando você compreende, queridos, que Deus não começa a te amar quando você mudou, quando você simplesmente abandonou as práticas antigas, você começa a entender agora que ele já te ama, mesmo você estando afundado no lamaçal de pecado. Essa clareza que ele já te ama é o ponto de partida para o começo da sua transformação. O filho pródigo, quando ele estava lá no meio dos porcos, quando ele estava desejando o alimento dos porcos, ele sabia do amor que o pai tinha por ele. Ele sabia que, pelo menos como servo, o pai iria recebê-lo. Mas quando ele chegou diante do pai, ele se surpreendeu com tamanho amor e tamanha graça do pai sobre a vida do filho. Que não simplesmente o recebeu, mas o recebeu como filho. Então, para o filho pródigo, o amor não foi simplesmente uma recompensa, mas o amor, ele foi o ponto de partida para a mudança dele, para a mudança de rota, para a mudança de rumo. Ele começou a voltar para a casa do pai quando ele compreendeu que o pai o amava. Quantos compreende isso nessa manhã? Que o amor não é simplesmente uma recompensa, mas é o ponto de partida para a nossa mudança. Que o amor, eu não faço algo para Deus para merecer o amor, mas sim para corresponder o amor. E o segundo ponto, guarda isso no seu coração, o amor de Deus é expresso em ação. E não apenas em palavras. Queridos, o amor de Deus não é expresso somente por palavras, mas expresso em ação. O ágape, o amor de Deus, esse amor divino, é mais do que um sentimento. É ação concreta. É Deus demonstrando o amor por cada um de nós através de atitudes. Através de atitudes. E quando Deus ama, ele se move, ele intervém, ele entrega, ele reage. Não é um amor que fica nas palavras, mas é o amor que é expresso através da entrega, das atitudes. É nisso que nós percebemos o amor de Deus sobre cada um de nós. Através daquilo que ele fez por cada um de nós, continua fazendo e ainda fará sobre cada um de nós. Quem aqui já não recebeu algo da parte de Deus que se sentiu imerecido, que não merecia aquilo? Mas o amor de Deus, ele é incondicional. A graça do Senhor sobre as nossas vidas, que é o favor imerecido dele sobre cada um de nós, é aquilo que nos constrange. João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos no meio cristão, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nós vemos esse verbo, deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Essa é a ação de Deus. É uma ação demonstrando o seu amor para cada um de nós, que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. É esse dar e não reter. É a demonstração de amor através de atitude. Então, o amor verdadeiro, ele não é apenas declarado, mas é demonstrado. Vamos guardar isso? O amor verdadeiro, ele não é apenas declarado, mas é demonstrado. E Deus prova o seu amor naquela cruz. Deus Pai entregando o próprio Filho. E o Filho, em obediência ao Pai, se entregando por amor a cada um de nós. O maior gesto da história. Querido, a maior demonstração de amor. Não foi simplesmente um buquê de rosas que você recebeu, não foi uma declaração de alguém, mas foi o próprio Deus encarnado, morrendo em uma cruz, no meu e no seu lugar. Queridos, receba esse amor nessa manhã, no nome de Jesus. Existem tantas pessoas que estão vivendo por períodos difíceis de rejeição, momentos difíceis em que não se sente amado, momentos difíceis em que parece que todos ao seu redor não o amam, mas nessa manhã você precisa compreender que aquele que é o mais importante de todas as outras pessoas, esse te amou. Talvez você nunca sentiu um amor de mãe, um amor de pai, um amor de amigos, um amor eros, um amor romântico, mas nessa manhã receba esse amor ágape, esse amor incondicional, independente de quem você é, independente das suas atitudes, nessa manhã receba esse amor. Existem tantas pessoas que nesse momento passam por uma depressão porque sente a rejeição das outras pessoas, mas entenda uma coisa, Deus não te rejeita, Ele te ama independente de como você é, independente de como você está, o amor dele permanece sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Aquele que é mais importante, aquele que podia te julgar, aquele que podia realmente te reprovar, ele decidiu te amar. Então, nessa manhã, no nome de Jesus, receba esse amor sobre a sua vida. Receba, em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amar como Deus ama, queridos, de uma forma prática, amar como Deus ama é escolher agir, é escolher demonstrar sobre a vida das outras pessoas, não somente através de palavras, mesmo quando os sentimentos não nos motivam a demonstrar amor, mas amar como Deus ama, é independente daquilo que fizeram por nós, para nós, mas é escolher não somente falar, mas sim agir. Outra coisa que nós precisamos compreender, o amor que não se traduz em atitudes é apenas uma emoção e não uma transformação. E o verdadeiro amor de Deus em nós nos torna generosos, compassivos e dispostos a fazer o melhor para as outras pessoas. Terceiro ponto, queridos, para nós finalizarmos, o amor de Deus nos revela quem Ele é e quem nós somos. O amor de Deus nos revela quem Ele é e quem nós somos. Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós não entendemos apenas quem Ele é, mas também quem nós somos nele. O amor divino é, queridos, se você parar para analisar, é o espelho da nossa identidade. Assim como Ele é amor, nós somos chamados também a amar as outras pessoas. 1 João capítulo 3, verso 1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Deus, Ele não nos chama de servos, mas Ele nos chama de filhos. E isso, queridos, muda a forma de como nós oramos, de como nós compreendemos, de como nós vivemos. E até como nós enfrentamos as lutas
do dia a dia, quando nós temos essa compreensão do amor dele por cada um de nós e também de quem nós somos aos olhos de Deus. Quem tem consciência de ser amado não vive por carência, não vive esperando o Senhor amar a partir das suas atitudes, mas ele vive por uma convicção. Eu sou filho, eu sou amado. Eu não vivo dependendo simplesmente de chamar a atenção de Deus ou de merecer algo de Deus, mas eu sou filho. E a partir do momento que eu compreendo essa realidade, que esse amor está sobre a minha vida, independente de quem dizem que eu sou, independente das minhas atitudes, queridos, eu agora não faço algo para merecer, assim como eu já disse, mas eu faço algo agora em corresponder esse amor, em corresponder, em viver agora como realmente um filho que é amado pelo Pai. Quem conhece o amor do Pai não busca a aprovação das outras pessoas, não busca ser aprovado por ninguém, pois já tem a aprovação do céu. Eu sou filho amado de Deus. Então, queridos, a partir de hoje, viva a partir desse amor e não em busca dele. Viva a partir desse amor e não em busca desse amor. O cristão maduro não é o que faz mais por Deus, mas o que mais confia no amor de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo, mas a sua real motivação é um dia ser aceito por esse Deus. Mas por outro lado, um cristão maduro, ele faz também, mas não do ponto de querer ser aceito, mas ele faz em resposta de entender que já foi aceito, de que já é amado, de que já é filho. Então a verdadeira segurança que nós podemos dizer, a segurança espiritual, nasce dessa certeza. Eu sou amado incondicionalmente. Inicie essa semana compreendendo isso. Eu sou amado incondicionalmente. O Senhor nos ama, Ele não se esqueceu de cada um de nós. Então tudo o que Deus faz, a sua criação, o seu perdão, a sua correção, a salvação, flui desse amor, flui da sua natureza. Por isso, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o verdadeiro amor. Conhecer a Deus é conhecer o amor. E quanto mais você conhece o amor que está sobre a sua vida, menos você se contenta, né, com o amor superficial. Com o amor superficial das outras pessoas. Por isso que muitas vezes nós falamos com pais que têm filhos, filhas, né, meninas. Um pai, ele tem que tratar a filha com um amor no qual que lá na frente, quando a filha tiver na idade para namorar, ter um namorado, ela não venha se contentar ou se surpreender com qualquer demonstração de amor, porque o pai soube criá-la em um ambiente em que ela já se sente amada por demonstrações, por ações que demonstram amor. O pai é aquele que cria a filha demonstrando o quanto ela deve ser valorizada, o quanto ela deve ser cuidada, o quanto ela deve ser amada. Hoje nós vemos por aí, qualquer coisinha que um rapaz faz com uma moça, ela já está toda apaixonada, ela já está toda eufórica, porque ela já se contenta com qualquer demonstraçãozinha de amor. Mas quem compreende o amor que o pai tem sobre a sua vida, quem compreende esse amor incondicional que está sobre cada um de nós, não se contenta com qualquer palavra que pode expressar algum sentimento. João capítulo 15, verso de número 9 diz: permanecei no meu amor, nesse amor incondicional. Então o convite hoje nessa manhã, queridos, ele é simples, mas ao mesmo tempo um convite tão profundo, que é o que? Volte à origem, volte ao amor, volte a compreender esse amor que está sobre a sua vida e comece também a transbordar na vida de outras pessoas. Não o amor que depende de performance, mas o amor que te sustenta quando tudo falha, que é esse amor ágape, que é esse amor de Deus sobre cada um de nós. Antes de ser usado por Deus, seja amado por Ele, receba esse amor. Antes de servir, permaneça nesse amor. Antes de fazer, receba esse amor sobre a sua vida. Porque tudo começa nele, e nele tudo é amor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero orar por você.
Antes de nós orarmos, tira um print aí dessa tela, me marca lá nas suas redes sociais, para que as outras pessoas amanhã possam estar participando com a gente aqui nesse devocional. E escreva lá, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Durante toda a semana, queridos, nós vamos falar sobre esse amor. Ágape, o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse foi o primeiro capítulo, que é a origem do amor. E quem é Deus? E João nos diz, na sua primeira carta, ele resume isso de uma forma muito divina. Ele diz, porque Deus é amor. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por esse amor incondicional. Que nessa manhã, cada um, Senhor, que assistiu essa live ou vai assistir esse vídeo gravado, possa compreender o amor que está sobre a vida dele. Que ele possa, nessa manhã, se sentir amado. Que nessa manhã ele possa receber esse amor e entender que, independente das suas atitudes, de onde ele se encontra, o amor do Senhor é incondicional sobre a vida dele. Que ele possa se levantar do lugar onde está. E que esse amor possa ser esse impulso para o início da sua mudança e da sua transformação. Nós te glorificamos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor incondicional e pela tua graça e pela tua misericórdia que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, na nossa segunda-feira, toda a nossa semana, nós apresentamos e consagramos diante da tua presença. Nós pedimos, Pai, nos guie, nos guarde e nos livre de todo o mal. Esteja diante de cada um de nós, nos protegendo, nos dando discernimento e abrindo os nossos olhos espirituais. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero você amanhã, às 7 horas da manhã. Não esqueça de compartilhar na sua rede social, tirar um print aí e compartilhar com seus amigos. E eu espero você aqui amanhã, às 7 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.